Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Thiago Reis e nós estamos aqui hoje para a nossa segunda aula do nosso curso de Introdução ao Sensoriamento Remoto no QGIS. Beleza? Na aula de hoje a gente vai realmente fazer essa introdução ao sensoriamento remoto, apresentando alguns conceitos básicos. Beleza? Então, para a gente começar, a grande pergunta é, afinal de contas, o que é o sensoriamento remoto? Basicamente, se a gente tivesse que sintetizar o conceito, a gente pode definir o sensoriamento remoto como o processo de obtenção de informações sobre um objeto à distância. E para a gente obter essas informações, a gente pode utilizar, por exemplo, fotografias, imagens de satélite, etc. Dentro desse escopo, o que a gente mais tem contato, né, quando a gente pensa em sensoriamento remoto, a primeira coisa que vem na cabeça são as imagens de satélite, só que a gente também tem uma vertente muito forte, por exemplo, da aerofotogrametria, que é essa imagem à direita que nós estamos vendo, que ela foi tirada, ela pode ser tirada ou de um drone ou então de um avião, beleza? E essas imagens, elas também podem servir para que a gente consiga fazer as análises ambientais que a gente deseja. No slide anterior, a gente comentou que o principal, quando a gente fala de sensoriamento remoto, a principal coisa que vem na cabeça das pessoas é o satélite. Mas, afinal de contas, o que é um satélite? A definição que a física dá para o satélite, em termos leigos, né, é que satélites são corpos que orbitam outros por influência da força gravitacional. E o que seria essa força gravitacional? Entendeu? Em termos leigos, novamente, todo objeto que tem massa, ele causa uma deformação no espaço-tempo, que é como se fosse o tecido, né, que compõe o nosso universo, que está representado por essa malha aqui. Então, todo corpo que tem massa, ele causa uma deformação no espaço-tempo, beleza? Assim como se a gente colocasse um pezinho numa cama elástica. E os objetos que estão ao redor desse corpo, eles também causam deformação no espaço-tempo, porém, por eles estarem perto de um outro objeto com uma massa maior do que a deles, ou seja, quanto maior a massa, maior a deformação no espaço-tempo, então esses objetos vão ficar, eles estão em movimento, então eles vão ficar sempre orbitando ao redor desse corpo de maior massa, beleza? E dentro disso a gente pode definir os satélites em dois tipos, né? Satélites naturais, como por exemplo a Lua, que orbita a Terra, ou então as luas de Júpiter e por aí vai. E os satélites artificiais, que é o que normalmente as pessoas se referem quando falam de satélite, que são basicamente veículos que a gente lança até o espaço, que eles vão carregar sensores ou instrumentos que vão ser capazes de captar a radiação eletromagnética que vem do sistema Terra-atmosfera. E como é que isso funciona? O Sol ele vai emitir radiação eletromagnética, né, através dos raios solares até a Terra. Quando chega à Terra, parte dessa radiação vai ser refletida pela atmosfera terrestre e parte vai penetrar na atmosfera. À medida que ela penetra, outra parte vai ser então refletida pelas nuvens, beleza? Ou então refletida pelos gases e poeira. E outra parte vai continuar avançando na atmosfera até chegar aqui na superfície terrestre, beleza? Quando chega na superfície terrestre, parte vai ser refletida também e parte vai ser absorvida, assim como durante todo o processo. Então, durante todo esse processo, né, durante todo esse caminho que a radiação eletromagnética percorre, a gente vai ter tanto o fenômeno da reflexão quanto o fenômeno da absorção. Beleza, pessoal? Então, a gente vai entender que a radiação eletromagnética que vem do Sol, ela é refletida, absorvida e emitida pelo nosso planeta. Beleza? E os sensores a bordo dos satélites, eles são calibrados, né, eles são projetados para detectar os diferentes tipos de radiação eletromagnética que existem. Beleza? Então a gente tem uma imagem aí com
com alguns exemplos, né, de radiação eletromagnética, principalmente relacionada com o comprimento de onda delas, beleza? Então, a gente tem aqui destacado qual que é, né, o espaço, né, a seção dessa radiação eletromagnética que a gente consegue enxergar, porque afinal de contas a gente não consegue enxergar tudo como a gente viu nas aulas de física do colégio. Beleza, pessoal? Aí o que rola é o seguinte, mas aí vocês podem perguntar, tá, beleza, então o satélite leva um sensor, e esse sensor vai ler a radiação eletromagnética que está vindo do sistema Terra-atmosfera. Tá, mas como é que ele diferencia uma coisa de outra? E é muito simples. Os sensores do satélite conseguem diferenciar uma coisa de outra porque cada material ele vai interagir com a radiação de uma forma particular, de uma forma característica dele. E a essa interação característica desse material, a gente vai dar o nome de assinatura espectral. Então, a assinatura espectral de um determinado material é a forma particular com que aquele material específico interage com a radiação. Então, a gente tem um gráfico aqui que mostra para a gente diferentes materiais e a sua interação com a radiação eletromagnética. Então, por exemplo, a gente percebe que até o mesmo material, como por exemplo a água, se ela estiver limpa ou se ela estiver turva, ela vai interagir de forma diferente com a radiação. Mesma coisa para o solo. Se o solo estiver seco e se o solo estiver molhado, ele vai interagir de formas diferentes, certo? Com vegetação é a mesma coisa, então se são folhas mais largas ou se são folhas mais finas, as nuvens vão ter uma forma própria, a neve, o gelo, certo? Então, cada material possui uma assinatura espectral, ou seja, cada material possui uma forma específica de interagir com a radiação eletromagnética, e é essa forma de interação com a radiação que os sensores vão captar e usar para diferenciar o que é uma coisa de outra. Beleza, pessoal? Mas aí, beleza. Então a gente entendeu que os satélites levam sensores, e esses sensores eles captam a radiação eletromagnética vindo do sistema Terra-atmosfera e diferenciam os diferentes tipos de radiação de acordo com a assinatura espectral de cada material. Beleza, mas aí vocês perguntam, tá, Thiago, mas pô, e as imagens, né? E as cores? Por que a gente enxerga? Por que quando a gente vê uma imagem de um satélite, a gente vê a água azul, a gente vê uma folha verde, a gente vê um asfalto cinza ou mais escuro? Por quê? Também é pelo fenômeno da reflexão e absorção. Qual que é a parada? A luz branca, a gente considera ela como a luz fundamental, ou seja, ela é a junção de todas as cores que a gente enxerga. Então, cada cor é uma fração da luz branca, que é aquele velho experimento que todo mundo viu nos livros de física do ensino médio, que é o prisma. Entra a luz branca no prisma e ela sai decomposta em várias cores diferentes. E a cor que nós enxergamos, por exemplo, se eu olho para a capinha do meu celular e eu vejo que ela é azul, se eu olho para a minha blusa e eu vejo que ela é verde, é porque aquele material específico está absorvendo todas as cores, exceto a azul ou a verde. Então, se eu enxergo a capinha do meu celular azul, é porque a luz bate nele e o feixe azul é refletido. Então, eu enxergo ele como azul e as demais são absorvidas. A camisa verde, a luz bate nela, reflete a luz verde e absorve as demais. Por isso, eu enxergo ela verde, certo? É possível a gente detectar essas outras ondas que a gente não consegue enxergar? Não a olho nu, a gente precisa do auxílio de alguns instrumentos, mas a gente consegue perceber sim, beleza? Mas aí, aí vocês falam, tá, beleza, então a luz branca é a luz fundamental, as cores são as decomposições da luz branca e eu vejo o material de acordo com a cor que ele reflete. Beleza, mas, Thiago, e o preto? O que é o preto? Porque se a gente for voltar aqui nos slides, a gente não tem o
preto aqui dentro do espectro de luz visível. Isso acontece, pessoal, porque na verdade o preto não é cor. O preto, ele é a ausência das cores. Ou seja, se a gente vê uma camisa verde porque ela reflete o verde, a gente vê a capinha do celular azul porque reflete azul, quando a gente olha para alguma coisa que é preta, é porque aquele material ele absorve todos os feixes luminosos. Então ele não reflete nenhum deles. Então, na verdade, o que a gente enxerga como a cor preta, na verdade é a ausência de qualquer cor. Beleza, pessoal? Então, e é muito importante a gente entender isso, porque mais para frente, ao decorrer das aulas, né, quando a gente for para o QGIS, a gente vai ver que quando a gente tratar algumas imagens de satélite, o produto vai vir com algumas bordas pretas, né? E esse conceito ele vai se encaixar dentro disso, porque o preto, ele na verdade não é a cor. Não é que o satélite registrou a cor preta. É que o preto, ele vai ser ele vai representar no caso a ausência de dados. Então essa é a forma como o QGIS ele vai mostrar pra gente que ali não existem dados. Ele vai mostrar pra gente a cor preta, né? Assim como um satélite, quando não conseguir fazer a leitura de alguma coisa, ele vai devolver pra gente uma cor preta. Beleza, pessoal? E dentro daquela questão de cada material interagir com a radiação de uma forma específica, e para exemplificar isso que a gente falou, né, de que a gente enxerga o material, a gente enxerga a cor do material de acordo com o feixe que ele reflete, a gente tem aqui o exemplo de uma folha saudável, né? A gente enxerga as folhas saudáveis na cor verde porque elas refletem a luz, o feixe luminoso, né, a radiação verde e também infravermelho. Só que o infravermelho a gente não enxerga a olho nu, então a gente acaba enxergando uma folha saudável como verde. Com a água a mesma coisa. A água, no caso dela, ela tem uma característica que comprimentos de onda maiores são melhor absorvidos por ela, enquanto que comprimentos de onda menores vão ser menos absorvidos por ela. Ou seja, dentro disso aqui, né, a gente está vendo aqui nessa ordem, né, do maior comprimento de onda para o menor comprimento de onda. Então, a gente vai ver que no caso da água, ela vai absorver melhor, por exemplo, o vermelho, né, o verde, o vermelho, que são comprimentos de onda maiores, e ela vai conseguir absorver menos o azul, por exemplo, que é um comprimento de onda menor do que esses dois. Por isso que normalmente a gente enxerga a água como azul, ou então um azul meio esverdeado, como a gente pode ver aí nessa foto. Beleza, pessoal? Mas, obviamente, a cor da água ela vai depender também de outros fatores, como, por exemplo, o que está dissolvido nela e a profundidade dela, né? Então, o leito do rio, ou então o fundo ali do oceano, coisas nesse sentido. Beleza? Então, em síntese, né, o que a gente viu até agora sobre essa questão da captação dos sensores. Então, os satélites carregam sensores que fazem a leitura da radiação eletromagnética vinda do sistema Terra-atmosfera e diferenciam as radiações de acordo com a assinatura espectral de cada material, certo? Então, a radiação que vem do Sol e é refletida pelo asfalto tem uma assinatura espectral. Se for refletida por uma plantação, vai ter outro material, pela água, por uma árvore, até mesmo pela atmosfera. Então, pessoal, qual que é a lição que a gente tem que levar da aula de hoje para as próximas? Que os sensores, eles leem radiação. Eles reconhecem radiação e eles conseguem diferenciar as coisas porque cada material interage com a radiação de uma forma diferente. E a essa diferença de interação, né, a essa particularidade de interação, a gente vai dar o nome de assinatura espectral. Beleza, pessoal? Essas foram as fontes que eu utilizei para montar a aula de hoje. Agradeço muito a paciência de vocês por terem ficado até aqui. Nos vemos na próxima aula. Muito obrigado.